Meus queridos, se assentem. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o seu ministério. Essas são as palavras encorajadoras de Paulo, registradas em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Com base nessas palavras, com temor e tremor, mais uma vez, eu assumo esse púlpito para pregar-lhes a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu creio firmemente que Deus ele tem trabalhado em nosso coração, e esse é o grande momento, o momento da exposição bíblica, e falaremos sobre a eficácia da oração. O objetivo do meu sermão é levar a igreja a orar, inclusive em momento de aflição. Abra aí a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao 18. A eficácia da oração. Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao 18. Lemos a palavra de Deus. Tiago 5, 13 ao 18. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. E orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos irmãos ouvintes da poderosa palavra de Deus, falar em oração é falar sobre um tema que percorre as páginas da Bíblia Sagrada. Deus quer que o seu povo ore. Deus manda que o seu povo ore. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 18, Romanos 12, 12, Colossenses 4, versículo 2, 1 Tessalonicenses 5, 17, é claro quanto a isso. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, velando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Alegrai-vos em esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orai sem cessar. A oração é o clamor da alma em direção a Deus. A oração é uma aproximação de uma pessoa a Deus por palavras ou por pensamentos, em público ou em particular. A oração é um tema abundante na palavra de Deus. Deus, ele nos incentiva e nos manda a ser um povo de oração. Tiago, nessa preciosa carta, de forma bastante clara, por 3 vezes nessa carta, ele fala sobre o tema oração. No capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ou seja, ore. No capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com vossos deleites. E a 3ª vez que ele trata o tema oração nessa carta, é aqui nesse texto que acabamos de fazer leitura. O apóstolo do Senhor, Tiago, servo do Senhor melhor, movido aqui pelo Espírito Santo, somente nessa passagem que lemos, por 7 vezes, ele usa a palavra oração e as suas associadas. Isso mostra para nós como esse tema é importante. Isso mostra para nós como esse assunto é necessário de ser trabalhado e implementado. Tiago usa a palavra oração e as suas cognatas 7 vezes apenas nessa pequena porção. Mas talvez você esteja se perguntando, qual é a intenção de Tiago em mostrar para a sua audiência, para os seus leitores, esse tema acerca da oração com tanta abundância?
com tanta recorrência, 7 vezes a palavra e as suas relacionadas, apenas nesse parágrafo. Tiago, aqui no capítulo 5, versículo 7 a 11, ele está encorajando os irmãos que estavam sofrendo. Os patrões deles estavam retendo o salário. Eles trabalharam, eles mereciam o salário deles, mas o patrão ou os patrões estavam sonegando, estavam deixando de dar o salário deles. Naquela época não existiam os direitos trabalhistas como hoje. E Tiago vai dizer que eles deveriam prezar pela paciência, eles deveriam ser pacientes, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sequência, Tiago mostra que eles não devem fazer nenhum tipo de juramento. E na sequência ele mostra, vocês devem orar. Mas se nós entendemos o tema central dessa carta, nós iremos ficar mais maravilhados com a intenção de Tiago aqui. Porque o tema central dessa carta é o cristianismo em ação, ou a fé posta em ação no cotidiano. Tiago vai mostrar para os seus leitores nessa carta que eles deveriam demonstrar no dia a dia, de forma prática, vivencial, a fé que eles tinham no Senhor. A fé deveria ser evidenciada em obras, e aqui, uma vez que eles viessem orar, eles estariam colocando a fé em ação. E é interessante que no versículo 13, Tiago relaciona a oração com a aflição. Versículo 14 ao 16, Tiago relaciona a oração com a doença. E nos versículos 17 e 18, Tiago dá um exemplo de um homem que fez uma oração eficaz. Vamos então iniciar expondo o versículo de número 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Percebam que Tiago aqui ele é claro. Está alguém entre vós, dentro da igreja, aflito, sofrendo, padecendo? O que vocês devem fazer? Ore. É curioso observar, lendo essa carta atenciosamente, que esses irmãos para quem Tiago escreveu estavam passando por momentos difíceis. No capítulo 1, versículos 2 e 3, Tiago havia dito, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Os irmãos estavam caindo em grandes provações, e eles deveriam se regozijar, se alegrar. No capítulo 1 dessa carta, versículo 27, Tiago vai mostrar que dentro da igreja haviam crianças órfãos, haviam mulheres viúvas, e ele vai dizer que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Havia na igreja órfãos, havia na igreja viúvas que haviam acabado de perder os seus maridos, eles estavam sofrendo. No capítulo 2, versículo 1 ao 5, Tiago vai mostrar que havia muitos irmãos pobres no seio da igreja, irmãos totalmente desprovidos de recurso financeiro. No capítulo 5, versículo 7 ao 11, ele vai mostrar que irmãos estavam trabalhando, mas não estavam recebendo o seu salário. Muitos na comunidade de fé estavam padecendo, estavam em aflição, estavam em tribulação. O que eles deveriam fazer? Como eles deveriam proceder? Será que eles deveriam reclamar? Será que eles deveriam murmurar? Será que eles deveriam procurar uma outra solução? Tiago, ele faz uma pergunta e na imediata sequência ele responde, está alguém entre vós aflito? Há alguém entre vocês que está sofrendo? Se sim, a solução é, ore. Queridos, lamentavelmente, quando nós estamos passando por momentos difíceis, há uma tendência em nós de queremos abandonar tudo. Nós ficamos desesperados, nós queremos murmurar, nós passamos a lamentar, mas quando nós estivermos padecendo qualquer situação que seja, a orientação bíblica é ore, não fique desesperado. O primeiro recurso que você deve lançar mão é da oração. Tem pessoas que na hora da dor, da agonia, da dificuldade, ela quer procurar refúgio e solução em outros meios, em outros caminhos, em outros meandros. Quantas pessoas que quando estão sofrendo, se refugiam no vício, estão desesperados, e o pecado em si o atrai para uma tentação, para uma satisfação pecaminosa. A busca é por refúgio, a busca é por solução, a busca é minimizar a dor e o sofrimento. Mas quanto mais a pessoa procede assim, mais ela sofre, mais ela padece. Quando a igreja sofre, quando a igreja passa por aflições, o caminho é
recorra ao Deus Todo-Poderoso em oração, Ele pode te socorrer. O nosso Deus é o Deus que, apesar de estar parte da criação, Ele interage com a sua criação. Ele não abandonou o seu povo. Ele não desampara o seu povo. Na hora da aflição, siga essa orientação das Escrituras. Se debruce na presença de Deus em oração. Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio. Louvado seja o seu nome. Está alguém entre vós aflito? Ore. Deus quer ouvir o seu clamor. Essa é a postura que você deve adotar. Quantos de nós que na hora da dificuldade deixamos tudo, irmãos? Nós passamos a viver uma vida indiferente com Deus, como se Deus fosse culpado. Nós, em decorrência das nossas dificuldades, nós passamos a deixar de aproveitar a grande oportunidade e privilégio de estarmos na presença do Deus vivente. Mas quando nós padecermos, diz a Bíblia, ore, fale para Deus, abre o seu coração, desabafa para Ele, diga o que você está sentindo na alma, diga o que você está sentindo. Ele está interessado em ouvir seu clamor, Ele está interessado em ouvir a sua oração. Por isso, na hora da dor, da dificuldade, você precisa se aproximar de Deus e não se distanciar dEle. Ore. O profeta Jeremias, um homem de Deus, ele foi preso, trancafiado por ter apresentado e pregado a palavra de Deus. Ele está preso no pátio da guarda, ele está detido naquele lugar. Só que o Deus que está disposto a ouvir o nosso clamor, Ele se revela ao profeta das lágrimas, ao profeta Jeremias, dizendo, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus, em outras palavras, está dizendo, Jeremias, você está preso, você está sofrendo por pregar minha palavra, mas eu quero ouvir a sua voz, Jeremias. Eu quero ouvir o seu clamor. Fale comigo, Jeremias. Busque a minha presença, Jeremias. Clame a mim que eu vou responder você. Busque a minha presença, eu vou me inclinar para te ouvir. No Salmo 50, o salmista, ele está descrevendo a sua experiência, algumas orientações, e de repente Deus toma a palavra. No verso 15 diz, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. No momento mais triste e difícil que você estiver vivendo, Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você partilhe com Ele as suas dores. Ele quer que você partilhe com Ele as suas lágrimas. Está alguém entre vós aflito? Não se desespere, não me abandone, me busque, me ore. Queridos, deixa eu te perguntar, o que você faz na hora do sofrimento? Quais são as medidas que você procura tomar? Com quem você vai se aconselhar? O que você passa a fazer? Deus, pelas Escrituras, fala ao coração da igreja. Eu quero que o meu povo, em face do sofrimento, alça a voz, levante a voz, fale comigo, compartilhe comigo. Eu quero ouvir o clamor do meu povo, eu quero ouvir a oração da minha igreja. Queridos, esse é o caminho. Na hora da adversidade nós precisamos orar, nós precisamos falar com Deus. O salmista que escreveu o Salmo 116, ele declara que amava o Senhor, justamente porque o Senhor via a sua oração. Ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Na hora da adversidade, povo de Deus, nós precisamos orar. Mas o texto prossegue e nos diz, está alguém contente? Cante louvores. É curiosa a forma com que Tiago coloca essas palavras aqui. Primeiro ele fala sobre aflição, depois ele fala sobre contentamento, aí está encorajado. Se alguém na igreja estiver aflito, o que fazer? Ore. Mas se alguém na mesma igreja estiver contente, encorajado, com bom ânimo, o que fazer? Cante louvores. Na igreja sempre será assim. Haverá pessoas que estarão passando pelo vale, deve orar. Mas haverá pessoas que estarão passando por um momento de contentamento e deve se alegrar e cantar louvores a Deus. Você está contente, você deve cantar louvores a Deus. Deus, Ele traz um equilíbrio para a vida cristã. Ele nos permite aflição, mas também nos permite momento de encorajamento, de contentamento. Quando você estiver aflito, você deve se aproximar de Deus e orar. Mas quando você estiver contente, você deve abrir o seu coração e cantar louvores a Ele. Ele quer ouvir o louvor da igreja. Ele quer ouvir a adoração do seu povo. Você está contente? Cante louvores.
É bem verdade, irmãos, que há cristãos maduros que no momento da aflição, além de orar, cantam também louvores. Vocês se lembram de Paulo e Silas? Os homens foram açoitados porque pregaram o evangelho, fizeram a obra de Deus. Eles estão agora trancafiados depois de uma surra intensa que eles tomaram. Mas diz a Bíblia em Atos 16, 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Se você não tem maturidade para tanto, na aflição, ore, você está contente, cante louvores. Mas se você tem maturidade na hora da luta, da dificuldade, você ora, mas você também canta louvores a Deus. Veja como Tiago relaciona a oração com a aflição. Está sofrendo? Ore, se aproxime de Deus, busque a Deus. Agora nos versículos 14 ao 16, Tiago vai relacionar a oração com a doença. Quem aqui já ficou doente? Como é difícil, amados, ficar acamado, ficar impossibilitado de se levantar, fazer suas coisinhas, ir para o trabalho. Não é desafiador ficar doente? Só que Tiago aqui ele vai associar a oração com a doença. Veja comigo, por favor, o versículo de número 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Irmãos, esse texto aqui está impregnado de detalhes para os quais devemos atentar. Em primeiro lugar, Tiago ele admite a possibilidade real de dentro da igreja da comunidade, ter pessoas padecendo de enfermidade. Está alguém entre vós, o quê? Doente. Ele aqui não está com dúvida, ele tinha certeza que dentro da igreja tinha pessoas sofrendo, tinha pessoas contentes, mas tinha pessoas que estavam enfermas. Ele está admitindo aqui crentes enfermos dentro da igreja. E isso combate diretamente a filosofia do neopentecostalismo, que prega que você não pode ficar doente. Se você é crente, você não pode adoecer. Se você é crente, você não pode ficar enfermo. Esse texto aqui desbanca com essa heresia, porque o texto sagrado admite a possibilidade de crentes ficarem doentes. Está alguém entre vós doente? Ou seja, dentro da igreja tinha pessoas que estavam enfermas. Qual é o seu entendimento acerca da enfermidade? Tem pessoas que, embebidos desse entendimento herético, errado, pensam que não pode ficar doente, não. Pastor, quer dizer que quando a gente ficar doente, a gente tem que se conformar, aceitar. Eu estou falando isso? Você vai lutar, você vai orar, você vai pedir a Deus, você vai fazer exame, você vai lutar pela sua saúde. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é que a enfermidade será, em certa medida, inevitável na vida do homem, inclusive do crente. Tiago está admitindo pessoas enfermas dentro da igreja. Então essa mentalidade que o crente não pode adoecer, se você é crente, está doente, você está em pecado, se você é crente, está doente, você não tem fé em Deus, está errado. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, conforme em Gálatas 4:14, ele tinha uma enfermidade na carne. O mesmo Paulo que foi usado por Deus para fazer proezas na face da terra, ele deixou um homem doente em Mileto, Trófimo, 2 Timóteo 4, versículo 20. Um pastor da maior igreja daquela época, a igreja de Éfeso, a saber, o pastor Timóteo, ele sofria de problemas no estômago e frequentes enfermidades, 1 Timóteo 5, 23. Então vejam, essa mentalidade que o crente não pode adoecer, isso é heresia, senhores. Estamos sujeitos, sim, a ficarmos enfermos. E ele diz, está alguém entre vós doente? O que fazer? Quando você, crente, membro da igreja, você fica enfermo, o que você faz? Qual é a sua postura? É isso que Tiago vai mostrar para nós, a postura do crente que cai enfermo. Ele está doente, ele está adoecido, ele está enfermo, o que ele deve fazer? Aí Tiago diz, olha, chame os presbíteros da igreja. De fato, naquela época, a medicina não estava tão evoluída. Mas veja como um assunto deve ser tratado em termos espirituais. A nossa vida como um todo depende da graça de Deus. Amém. Tem pessoas que colocam a sua confiança no medicamento, no médico, vai para a farmácia. Espera aí, você está enfermo? Tiago diz, chame os presbíteros da igreja. Ele está doente. O termo doente aqui passa para nós a ideia dele estar sofrendo a consequência da doença, ele está fraco. Ele está debilitado, ele não pode nem ir ao encontro da liderança cristã, ele deve mandar chamar. Você caiu enfermo, acamado, o que você deve fazer? Chame os presbíteros da igreja. Eu não sei se vocês perceberam na leitura desse texto, mas a Bíblia está ensinando que quando um cristão ele cai enfermo, ele deve comunicar com o presbitério.
O princípio que Tiago passa para nós aqui é o princípio da comunicação entre o rebanho e o presbitério. Porque tem pessoas na nossa atualidade que quando cai enfermo, ficam lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, já foi para o hospital, já tentou solução e não melhora, e passa uma semana, e passa uma segunda semana. Cadê os pastores? Aonde está o presbitério da igreja? Esse texto, irmãos, não invalida o presbitério ter a iniciativa de ir ao encontro. Só que o texto está responsabilizando o crente que cai enfermo. Essa mentalidade de querer cobrar, de exigir, mas cadê a liderança da igreja? Não, senhores. Tiago está estabelecendo um princípio aqui, cristalino e precioso. Comunicação entre o rebanho e o presbitério. Você está enfermo, chame os presbíteros da igreja. Você valoriza o presbitério da igreja? Você é comunicativo com o presbitério? Talvez você não seja tanto por conta da timidez. Você pode colocar na cabeça de forma equivocada, não vou levar problema para os pastores. Não, senhores. O texto bíblico nos manda, em caso de enfermidade, você deve solicitar a presença, a assistência pastoral. Os seus pastores aqui da igreja são pastores acessíveis, que amam a Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus. Então você precisa valorizar a acessibilidade do presbitério. Você caiu enfermo, você deve lançar a mão do privilégio, da oportunidade e compartilhar com o presbitério da igreja. A partir de hoje, os irmãos aqui são orientados de tempo em tempo. Os pastores são acessíveis. Você quer o que? Desabafar? Só marcar a agenda? Marcar o momento? Você quer o quê? Abrir o coração, se aconselhar? O que você quer? Você pode contar com os vossos pastores, porque nós somos servos da igreja por amor de Jesus Cristo. Veja, irmãos, a providência de Deus. Alguém está doente, olha, recorra a Deus, ore. Você está contente, cante louvores. Mas se você estiver doente, não sofra sozinho, não. Colocando aqui em termos práticos, é como se Deus, pelo texto, estivesse dizendo, olha, eu dei pastores para vocês, para ajudar vocês em tudo falando. Toda a vida de vocês tem da minha parte assistência. Então, os pastores na vida da igreja é provisão de Deus para assistir a igreja. E a igreja precisa zelar e valorizar esse princípio, comunicação. Porque se você cair enfermo, eu não vou adivinhar. Passa 1 dia, 2 dias, a mensagem a gente manda, a ligação também. Mas veja, é compromisso seu, membro da igreja, ser comunicativo com o seu presbitério, com a sua liderança. Outro detalhe que Tiago mostra para nós aí, é presbíteros no plural. Você está enfermo, chame o presbítero da igreja, chame os presbíteros da igreja. Ou seja, essa igreja que tinha um corpo pastoral, havia um presbitério que cuidava da vida espiritual desse rebanho aqui. Embora, irmãos, seja verdade que muitas denominações têm apenas um pastor, e tem pessoas que pensam que esse é o modelo, mas o que a Bíblia ensina para nós é que em cada igreja local há um corpo de pastores. Não é apenas uma figura liderando a igreja. Leia a Bíblia, Novo Testamento. É um corpo pastoral cuidando de uma só igreja local. Se não, vejamos. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem deve apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu sangue? Os bispos, que são os mesmos presbíteros, que são os mesmos pastores. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, e os que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, os que governam sobre vós, um corpo pastoral. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Vejam, a igreja que estava em Tessalônica deveria reconhecer, valorizar aqueles que trabalhavam entre eles, pastores. Aqueles que presidiam sobre eles no Senhor, pastores. Aqueles que estavam admoestando o rebanho ali local, pastores. Hebreus 13, 17. Obedecei e sujeitai-vos, pois, aos vossos pastores. Por que o rebanho não deve ser submisso ao pastor, mas aos pastores? Porque no Novo Testamento há uma pluralidade local de pastores, mais de um pastor em uma só igreja. E nesse caso,
o irmão enfermo pode solicitar o corpo pastoral da igreja. E o que deveria ser feito? Olha, o irmão caiu enfermo, chamou o presbitério. O que o presbitério deve fazer? E orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Temos mais detalhes aqui para a gente atentar. Pregação expositiva não significa você expor palavra por palavra, mas aqui há detalhes que nós precisamos atentar para entender melhor o texto. Vejam bem, no texto bíblico não é mencionado óleo ungido. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar óleo ungido. Vejam bem, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. Então, óleo ungido não existe, pode tirar isso da sua cabeça. Existe óleo para ungir e não óleo ungido. Uma outra coisa que o texto mostra para nós é em que circunstância o óleo deve ser usado. Está alguém entre vós doente? O óleo é para ser usado, aplicado, em caso de enfermidade. Tem pessoas hoje ungindo casa, carro, moto, aliança para casamento. Isso não tem nada a ver, crendice, meus irmãos. O óleo, segundo a Bíblia Sagrada, deve ser aplicado em caso de enfermidade. Quantos casos nós ouvimos por aí? Eu me lembro de um deles, de um irmão que comprou uma moto novinha da Silva. Comprou, ungiu a motinha. Geralmente hoje o óleo tem um aroma, né, cheiroso. Deixou a motinha no grau. De repente os bandidos levaram embora. E ele contou o caso chorando. Rapaz, ele contou o caso sorrindo. Rapaz, eles levaram minha motinha até toda cheirosinha, moço. Resolve nada não, senhores. Aqui o óleo deve ser aplicado em caso de enfermidade. Outro detalhe, quem deveria aplicar o óleo? Chame os presbíteros da igreja. Tem irmãos que vai ali na Rede dos Reis, compra um frasquinho, né, coloca no bolso, onde eu for, está doente, eu vim para cá. Eu vou te ungir com óleo aqui, porque está na Bíblia, não. Presbitério, chame os presbíteros da igreja. São os pastores quem deve aplicar o óleo. E que óleo era esse, pastor? Óleo de oliva. Um óleo bastante comum na Palestina, aparece na Bíblia mais de 200 vezes. E aqui o texto diz que os presbíteros deveriam ungir com azeite, com óleo. Há duas possibilidades de interpretação aqui, vocês precisam saber disso. Tem um grupo que vai dizer, esse óleo aqui era um óleo medicinal. A pessoa estava doente, e de fato, a palavra ungir aqui tem um sentido de massagear. O pessoal pegava o óleo, aonde que está doendo? Pois é, aplicava o óleo, dava uma massagem e a pessoa melhorava. Há um grupo de cristãos que entende isso. Olha, o óleo era um óleo para ungir em termos medicinais. Nós cremos nisso? Não. Por quê? Duas razões básicas. Primeiro, se fosse um óleo medicinal, por que era necessário um presbitério? Uma outra pessoa não poderia aplicar o óleo? Se fosse um óleo medicinal, para que orar? Não vai passar o óleo como medicamento? Para que orar? Aqui, Tiago relaciona o óleo com a oração. Os presbíteros devem ungir com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Vocês perceberam? A eficiência do milagre não está no óleo. Tem pessoas que colocam uma fé no óleo, né? Rapaz, eu falo por mim. No passado, eu e o reverendo, a gente ia para a mata aí, a gente ia mesmo. A gente levava um litão de óleo de oliva, enterrava lá e orava em cima 3 dias consecutivos. Irmãos, quando a gente aplicava o óleo, o pessoal falava assim, rapaz, isso é bom, o negócio chegou a queimar aqui. As pessoas colocam a fé no óleo, mas o texto está falando que é a oração da fé, e é o Senhor que vai levantar o enfermo. Nada de crendice, de superstição evangélica. Deve aplicar o óleo em nome do Senhor. Mas como é a aplicação, então, já que não é medicinal? É literal mesmo. Aqui, Tiago usa, em termos simbólicos, a aplicação do óleo. Ele é aplicado literalmente, mas com símbolo espiritual. O óleo representa o Espírito Santo em sua ação de milagres e curas. Então, nós aplicamos o óleo literalmente, mas vamos orar em nome do Senhor, como representantes do Senhor, pela autoridade do Senhor, segundo o próprio Senhor. E quando acontece milagre, o mérito não é do presbitério, o mérito não é do óleo, o mérito não é nem da oração, embora a oração é eficaz. Veja comigo o versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Quando a igreja cumpre as escrituras, e veremos que essa doença aqui tem relação com o pecado, veremos daqui a pouquinho. Deus, ele age maravilhosamente. Haverá momentos que a gente vai orar por um enfermo, e Deus vai curar. Mas haverá momentos que a gente vai orar, e a pessoa, no mesmo dia, pode partir para a eternidade. Não compete a nós. Não é uma capacidade nossa, a gente segue a palavra, mas Deus faz o que Ele quer, e quando Ele quer. E a oração da fé, o que é a oração da fé, pastor? A oração aqui é qualificada como sendo a oração da fé.
Não é apenas oração da fé, é a oração da fé, a oração que é qualificada, é uma oração especial. É uma oração específica. O presbitério vai fazer essa oração. Mas o que significa aqui a oração da fé? A oração da fé aqui, irmão, significa plena convicção da vontade de Deus. O presbitério vai orar pelo enfermo que o solicitou com plena convicção da vontade de Deus. Ele não vai determinar nada, quem é ele não vai profetizar, a Bíblia não manda profetizar em lugar nenhum. Profetas recebiam a mensagem e profetizavam, mas o crente sair soltando palavra profetizo não tem nenhuma fundamentação. Eles não deveriam, olha, você vai ser curado hoje, determinar, decretar nada. Eles deveriam apenas humildemente orar com plena convicção da vontade de Deus. E isso é melhor entendido quando lemos 1 João 5,14, que diz, essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Como a vontade de Deus não foi revelada, ou se for revelada é melhor, né? Deus revelou para o presbitério, então vamos orar porque Deus revelou. Mas se não, eles vão orar com tanta fé, só que com base na vontade de Deus. Eles vão orar como o Senhor Jesus, ele vai finalizar a oração se o Senhor quiser. Ele não vai determinar nada, ele vai orar com fé, Senhor, eu creio, vai reconhecer quem Deus é, o que Deus pode fazer, mas vai dizer, se o Senhor quiser. Porque Deus não quis curar Paulo, Deus não quis curar Trófimo, Deus não quis curar o pastor Timóteo, Deus ele cura quando ele quer e da maneira que quer, senhores. O que a igreja deve fazer é confiar e acreditar. Na quinta-feira passada, culto de oração, nos preparando para a ceia, a irmã Maria Batista contou um depoimento o que Deus fez com ela aqui. Deus deu uma visão, uma revelação para a irmã aqui da igreja. A irmã, num momento de oração matinal com as irmãs da igreja, passou para ela e na quinta-feira ela deu depoimento aqui. Deus visitou o seu coração e lhe deu saúde. Outro dia a irmã Crislane estava orando e Deus visitou essa mesma irmã Maria e curou o seu braço. Deus é poderoso. Só que nós não podemos determinar nada, senhores. Orar com fé, oração da fé, a plena convicção da vontade de Deus. Você ora acreditando, mas em harmonia com a vontade de Deus. E a oração da fé vai fazer o quê? Salvará o doente, vai curar ele. E o Senhor o levantará. O mérito, como dito, não é dos pastores, não é do óleo, nem da oração. É o próprio Deus que ouve a oração, que instituiu a oração como meio para se manifestar, que levanta o doente. Aí o texto prossegue, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse texto mostra para nós aqui que essa enfermidade específica tinha uma relação com o pecado praticado. Deixa eu explicar melhor para vocês, eu até anotei aqui. Na Bíblia Sagrada há várias possibilidades que pode levar a uma doença física. Vocês querem me ouvir? Pastor, estou doente, o irmão está doente, o que pode levar? Algumas possibilidades. Deus pode colocar a enfermidade para provar. Vocês se lembram de Ana? Uma mulher estéril, sofredora, mas diz o texto que foi Deus quem encerrou a sua madre. Deus colocou a enfermidade de Ana, limitou ela. Ana ora e Deus age com a providência, mas Deus agiu para provar. E Ele pode fazer isso em nossos dias atuais. Talvez você está enfermo, você precisa entender, será que não é Deus me provando, para me refinar, para me melhorar na presença dEle? Então pode ser uma possibilidade. Deus colocando a doença, permitindo a doença para provar o crente. Porque tem horas que a enfermidade para o crente, está muito afoito, está muito precipitado, eu vou colocar aqui um limite para você parar um pouquinho, descansar um pouco, né? Tem mais tempo para nada, então, peraí, vou colocar um freio em você agora. Deus pode colocar para provar. Só que também a velhice pode trazer doenças. Tem pessoas que se esquecem disso. Ontem era um rapazinho, uma mocinha, agora os dias estão se passando e pensa que não vai vir enfermidade, não. Já preguei para vocês, Eclesiastes 12, Salomão pinta ali um quadro da velhice, comparando a velhice com uma casa se despedaçando. Ele vai falar sobre a visão se esvaindo, a audição indo embora, as pernas ficando trêmulas, a pessoa ficando encurvada. Ele desenha para nós o quadro da velhice. Então, com a velhice vem consigo o quê? Doenças. Mas a possibilidade também da pessoa estar enferma, por quê? A pessoa é um jovem sadio, saudável, mas de repente está doente. Quantas pessoas saudáveis que morreram com Covid aí? Não é verdade? A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 9:2 que tudo sucede igualmente a todos. E o contexto ali é a morte, todos vão experimentar a morte, mas envolve também doenças, problemas, dificuldades. Tem pessoas que pensam que é cristã e está isento, imune de enfermidade. Onde você lê isso na Bíblia? O cristão também está suscetível a contrair enfermidades. Uma outra possibilidade, a falta de cuidado. Tem pessoas que podem se alimentar bem no horário certo, mas não faz, aí daqui a pouco gastrite. Ah, meu Deus, será o que é isso? O quê? Eu vou te falar agora.
coxinha o tempo todo, passando o horário de almoçar, refrigerante não para. Você entendeu? Então foi uma enfermidade que você contraiu, foi um descuido seu com a sua saúde, por isso você está doente. Uma outra possibilidade pode ser Satanás agindo. Satanás, segundo a Bíblia, ele pode colocar enfermidade no corpo do homem. Lá em Jó de número 2, com a permissão de Deus, ele tocou em Jó com uma chaga maligna do alto da cabeça à planta dos pés. Lá em Lucas, vamos ler acerca de uma mulher que andava encurvada, 18 anos Satanás escravizando aquela mulher. Então o diabo, se Deus permitir, pode colocar enfermidade no corpo de uma pessoa, inclusive de um crente. Mas também há a possibilidade de Deus colocar castigando. Não é mais provando, é Deus colocar como disciplina, como castigo divino. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, conhecem a vontade de Deus, mas quer viver da maneira que quer viver, Deus pode apenar com a disciplina, colocando a pessoa enferma, colocando a pessoa no leito da enfermidade. Isso é tão verdade que em 1 Coríntios 11:30, vocês sabem, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Na igreja de Corinto, alguns coríntios estavam participando da ceia indignamente, e Deus estava fazendo o quê? Deixando fraco, doente e até tirando a vida de alguns. Vocês perceberam as possibilidades? Conselho pastoral. Se você conhece um irmão cristão que está doente, enfermo, não queira ser uma pessoa, um juiz não, tá? Deixa eu ver qual se encaixa naquela relação que o pastor Alan passou. Será que é essa aqui? Será que é essa? Não te compete. É uma questão pessoal você avaliar a sua vida e tentar rastrear por que você está como está. Mas aqui nesse texto sagrado, as pessoas haviam pecado, estavam doentes, o presbitério foi dar assistência, e o que aconteceu? Eles supostamente se arrependeram, é o que fica implícito no texto, eles confessaram e eles foram perdoados e curados pelo Senhor. É a enfermidade que surgiu na vida deles por causa da prática do pecado. Salmo 32, Davi ficou depressivo. Por quê? Porque ele pecou e não havia confessado perante o Senhor. Nesse caso em específico, eles estavam doentes por causa da prática do pecado. Deus permitiu a doença, mas quando eles clamaram, chamaram o presbitério foi lá, no nome do Senhor ungiu e orou. Eles se arrependeram, confessaram ao Senhor, foram perdoados e curados. Mas no versículo 16 ele continua a argumentação. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui ele vai agora dar um quadro mais geral. Que pecado será que eles praticaram para estar enfermos? O pecado relacionado à comunhão cristã. Eles estavam ofendendo uns aos outros, pecando uns contra os outros. Talvez fofoca, talvez difamação, talvez mentira. Eles estavam pecando entre si, estavam adoecendo. Aí Tiago falou, olha, confessai as vossas culpas uns, vocês devem se reconciliar, vocês devem se perdoar. Porque tem pessoas que pensam o seguinte, olha, eu menti com o nome do irmão A, falei para todo mundo, e eu já me arrependi, pronto. Quando o pecado é privado entre você e Deus, a confissão, vimos domingo, é privado, é você e Deus. Mas se o seu pecado reverberou, envolveu pessoas, inclusive as pessoas afetadas, você deve confessar e pedir perdão. Essa conversa de que você pode mentir com o nome do irmão, fofocar com o nome do irmão e ficar por isso mesmo, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe mesmo. Está dizendo pela sua palavra que se você não se consertar, usando a linguagem bem antiga, né? Se consertar, se endireitar, você pode ser disciplinado por Ele. Mas olha, você quer restauração, você quer alívio, você quer a cura, confesse as vossas culpas uns aos outros. Seja homem, irmão, seja mulher, e fala, olha, irmão, dia tal, menti com o seu nome, estou arrependido, você me perdoa? Porque na hora de pecar a gente tem tanta facilidade, não mede esforço, mas na hora de se retratar, a gente quer colocar, porém, barreirinha? Confissão, senhores. Irmão, fulano de tal, no dia tal, o irmão estava falando mal de você e eu acabei entrando na dele e falei mal também. É assim que devemos proceder, confessar as vossas culpas uns aos outros. Aí vem agora outra dica, e orai uns pelos outros. É uma confissão uns para com os outros, se pequei, te ofendi, te machuquei, eu também pequei, te ofendi, te machuquei. Vamos orar um pelos outros, vamos orar um pelos outros, e haverá o quê? Para que sareis. Os crentes enfermos na igreja por causa de picuinha, por causa de problema, por causa de fofoca, difamação, maledicência, confesse as vossas culpas, orem uns pelos outros, vocês serão sarados. Quem sabe, eu estou pregando aqui, tem alguém que está enfermo. Você tem uma oportunidade favorável para fazer um exame de autoconsciência. Você precisa avaliar a sua vida. Será que não é isso aqui? Sua vida está um desmando. Você não tem vontade de orar, de ler a Bíblia, de vir para a igreja. Mas também pondera.
Não era para menos? Você está pecando, lá em Provérbios 6, vai nos dizer que 6 pecados Deus aborrece, mas o 7º, a sua alma abomina, aquele que semeia discórdias entre os irmãos. Não, pastor, mas é difícil o irmão vir falar mal do outro, porém eu faço o que? Desconversa. Deixa ele com vergonha. Eu vou dar um exemplo pessoal, de tempo em tempo aparece um. Pois é, pastor, aí, né? Sim, como é que eu mudo a conversa de forma clara mesmo? Não é fugir, não. Sim, inclusive, e deixa ele com vergonha. Chegar a ficar com o queixo caído. É assim que você deve fazer. Só existe o fofoqueiro ativo porque tem os passivos. É aqueles que ouvem, que alimentam, que vai dar combustível para o outro continuar falando. Mas se você quer ser sarado, se você quer ser curado, você deve confessar e orar uns pelos outros. Aí Tiago arremata: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Uma oração feita por um crente piedoso, porque aqui se retratou, é crente. Quer servir a Deus, deslizou, mas é crente. A oração feita por um justo, um piedoso, pode muito em seus efeitos. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a nossa oração em Deus é poderosa. Em dado momento, a rainha da Inglaterra foi entrevistada. Perguntaram para ela acerca da segurança do palácio dela, do exército dela. E o que você tem a dizer? Olha, estamos bem preparados, não tememos nenhum tipo de exército inimigo, mas o que nós temos medo é da oração dos crentes. Na interpretação da rainha da Inglaterra, a oração dos crentes é mais poderosa do que todos os exércitos contra a Inglaterra. A sua oração, crente, é virtuosa, é poderosa, é eficaz. Porque o diabo faz de tudo para você não orar? Porque o diabo faz de tudo para você não clamar? Porque ele sabe que quando o povo de Deus ora de acordo com a vontade de Deus, o céu se abre e Deus age na história. Essa é uma verdade que você não pode esquecer. Você tem essa arma poderosa em Deus. Quando você ora em consonância e harmonia com a vontade de Deus, os céus se abrem. A oração de um crente é eficaz. Hoje eu estava meditando um pouco na biografia de Jonathan Edwards. Quem se lembra dele? Ele pregou o famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. A biografia vai dizer que ele pegava o manuscrito e lia bem perto da sua face. Nem dava para contemplar a face de Jonathan Edwards. De um lado ele tinha um problema na visão, ele pegava a lamparina, do outro, com a outra mão, ele lia o seu sermão pregando para a igreja. Mas quando ele assumiu o púlpito, a convicção inundou o auditório. Alguém disse que quando ele estava se aproximando do púlpito, o seu semblante era como de uma pessoa que tinha acabado de estar na presença de Deus. Mas a parte da história que é suprimida é que Jonathan Edwards, ele ficou 3 dias sem comer, 3 dias sem dormir, orava incansavelmente, suava e clamava: Senhor, me conceda a nova Inglaterra. Por isso, quando ele assume o púlpito para pregar, pega o seu manuscrito, o seu candeeiro e começa a ler o seu sermão, a convicção inundou o auditório. Alguém se levantou, foi lá na frente e disse: Senhor Edwards, tenha compaixão. As pessoas se seguravam nas cadeiras e pensavam que o chão iria se fender e eles cairiam vivos no inferno. Houve um grande avivamento na Inglaterra. Deus usou esse homem maravilhosamente, mas ele vivia uma vida de oração. Meus amados, como nós precisamos orar. Como nós precisamos buscar a presença de Deus. Se você não sabia, guarde isso no seu coração. A sua oração é preciosa perante o Deus vivo. Hoje eu tenho 31 anos de idade. Com 13, 14, 15, nós entramos na vida da criminalidade. Alguns de vocês sabem disso. Começamos a vender entorpecentes, começamos a ameaçar as pessoas. A nossa confiança estava em uma arma. A minha mãe, diaconisa Luzia, outrora católica, ela dizia: eu nasci católica, vou morrer católica. Mas quando ela viu os seus 2 filhos usando a droga que eles mesmos vendiam, como mendigos praticamente, a minha mãe se converteu a Jesus Cristo. Ela tinha água nos joelhos, ia mancando a igreja distante, longínqua, mas ela orava incansavelmente para Deus transformar a nossa vida, para Deus nos libertar e nos salvar. A família em peso virou as costas. Minha mãe, ela agonizou por nós em oração. Eu me lembro claramente que não foram poucas as vezes que eu e o Ali pensamos em fazer barbáries. E quando íamos para fazer, quem Deus trazia na nossa mente? Maninha. Vamos riscar o corpo, fazer tatuagem. Por que eu não fiz? Via na mente, maninha.
Talvez você, mãe, sofre com seus filhos, entes queridos, você pensa que não tem solução. Eu quero te dizer, fique na brecha da oração, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós temos as nossas ressalvas quanto ao sonho. Minha mãe teve um sonho especial. Ela nos ia no púlpito, dando um testemunho e pregando a palavra de Deus. Senhores, parece coincidência, mas não é. Deus não trabalha com a obra do acaso. Estou hoje testemunhando e pregando a palavra de Deus. A sua oração é eficaz. Agora Tiago vai incentivar eles. Mas será que é mesmo? Como assim a oração é eficaz? Nós oramos e a oração ser eficiente. Aí Tiago vai dar o exemplo do profeta Elias. Olha o versículo 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Igreja, a oração de vocês tem poder. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja Elias. Elias foi um profeta, um homem de Deus consagrado. Só que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Alguém poderia dizer, não, mas Elias era o profeta, né, gente? Um homem consagrado, dedicado. Só que Tiago está esvaziando essa possibilidade, esse tipo de pensamento. Não, mas eu sou crente comum da igreja. Elias é Elias, eu sou um crente da contemporaneidade, sabe? Não, Elias, apesar de ser um homem de Deus, ele estava sujeito às mesmas paixões que nós. Em outras palavras, o mesmo Deus que ouviu Elias, ele ouve quando você ora. Se você é filho de Deus, filha de Deus, e ora em conformidade com a vontade de Deus, os céus estão abertos para você. Ore, clame, busque. O que Elias fez? Pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre... Irmão, já pensou? Ficarmos sem chuva esse tempo inteiro? Eu me lembro uma época, salvo engano, acho que foi 2019, não me lembro bem, o céu fechou aqui para nós. O feijão na época, hoje, não é de ficarmos admirados, mas na época o quilo de feijão foi para R$10, era um absurdo. O feijãozinho que era R$2,89, R$3,20, R$10 agora. Falta de chuva. Nessa época, em que Elias profetizou, 3 anos e meio sem chover. Elias foi na presença do rei Acabe, um homem que deveria guiar o povo, orientar o povo de Israel, mas Acabe, sob a influência da sua mulher Jezabel, idolatria. Pior que isso, influenciou o povo à idolatria. E lá em Deuteronômio 28 diz que quando um povo incorresse pela idolatria, um dos castigos de Deus seria céu fechado, nada de chuva. Elias ousadamente se coloca na presença do rei Acabe. Vive o Senhor Deus, em cuja presença estou, que nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Veja, Elias profetizou segundo a sua palavra, mas quando vamos praticar, na verdade, ele estava amando de Deus. Ele orou em harmonia com os termos da aliança lá do Antigo Testamento. O povo está desviado, o povo está na idolatria. Então Elias ora em harmonia com a lei do Antigo Testamento e Deus faz o quê? Cerra os céus. Depois de 3 anos e meio, Elias faz aquele grande desafio com os profetas de Baal. E vocês sabem que ele saiu vitorioso. O povo reconheceu que somente o Senhor é Deus. Depois disso, Elias foi orar. Se passou 3 anos e meio. Elias vai orar 1 dia, 2 dias, 3, 7 dias orando. No 7º dia, ele pede para o seu moço, o seu servo, ir e ver se havia algum sinal, algum indício de chuva. Aí o rapaz disse, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus mandou chuva. Para cerrar o céu, Elias orou em conformidade com a vontade do próprio Deus. E para voltar a chover, Elias orou novamente. Diz o texto, e orou outra vez, no grego, e orou orando. Porque tem pessoas que na oração não oram, de forma preguiçosa, boceja. Elias não, ele orava orando. Enquanto ele orava mesmo. Uma oração intensa, fervorosa, uma oração eficaz. Deus fechou os céus, mas depois de 3 anos e meio, Deus abriu as comportas dos céus. Eu quero que a partir de hoje você valorize a oração, irmãos. Culto de oração aqui, eu não posso pensar em você, não se programar para vir. Tem irmãos que fogem da oração. Eles, se não tiver agenda, eles criam agenda na hora para não vir orar. Irmãos que podem vir mais cedo no culto dominical, que domingo geralmente os irmãos não trabalham, pode chegar mais cedo, curvar os joelhos, falar um pouco com Deus. Não vem não, irmãos, vem não. Fazem questão de chegar depois da primeira oração, porque na mentalidade dessas pessoas a oração traz canseira. Sim, orar exige.
cansamos. Paulo usa a palavra combater para se referir à oração. É você agonizar, é você estar cansado, é sua mente querer devagar, mas você não tem que me concentrar, eu tenho que me focar em Deus, eu tenho que me concentrar no Senhor. Devemos orar fervorosamente. Se você é considerado como um crente que ama a Bíblia, parabéns. Mas se você não é considerado como uma pessoa de oração, você está em falta. São dois elementos que devem caracterizar a vida cristã. É palavra de Deus, mas banhada de oração. Tanto tempo nós perdemos, irmãos. O John Piper, um pastor batista, ele vai dizer que naquele grande dia as mídias sociais vão ser uma prova que nós vivemos tempo sim. Não, Deus, mas a minha correria do dia a dia tenta se justificar. Mas naquele dia as redes sociais será uma grande evidência. Você teve tempo sim. Quantas oportunidades temos para orar? Tem irmãos que reclamam do filho, da esposa, do marido, mas pastor, ora por mim, é muita luta, é muita dificuldade. Eu pergunto, essas pessoas oram? A oração, irmãos, é um instrumento que o próprio Deus estabeleceu para se manifestar. A oração é um instrumento poderoso, não para que a nossa vontade seja feita no céu, mas para que a vontade dele seja feita na terra. Orar é concordar com a vontade de Deus. Pastor, eu estou frio, pastor. Eu vejo os irmãos chorando no culto, se alegrando, eu não sinto nada, pastor. Eu pergunto, você ora? Até para o culto, irmãos, para o culto dominical, quantas vezes eu recomendo vocês, irmãos, se der, tira um cochilo à tarde, domingo, para quando chegar no culto, a gente está todo mundo vivo aqui. Eu pergunto a vocês, que dia nós proibimos vocês serem vibrantes na adoração aqui? Quando? Quando nós proibimos vocês, olha, irmãos, na hora da pregação, da enologia, não glorifique não, viu? Quando nós fizemos isso? Você tem alguma coisa contra? Eu estou falando de glorificar a Deus com fervor. Eu estou falando de cultuar a Deus com entusiasmo. Mas por vezes nós não temos essa disposição, porque a nossa vida no privado é uma vergonha. Nós somos, de fato, diante de Deus, aquele que somos a sós com Ele. Se na frente de todo mundo você ora, você canta, você prega, mas a sós com Deus é outra realidade, isso é hipocrisia, senhores. A gente tem tempo para tudo. A gente organiza a nossa vida, mas Deus está ficando de recanteio. Não tem justificativa. Deus, Ele quer que você ore, Ele manda você orar. É um privilégio que nós temos, só que Deus na Bíblia nos manda. Além de ser uma obrigação, é um privilégio, meus irmãos amados. Aí vai viver a vida assim, passa o ano, entra ano, sai o ano, entra ano, a vida não muda nada. Não tem nem experiências com Deus, porque se não ora. Para uma pessoa falar, olha, Deus ouviu minha oração primeiro, ela orou. As pessoas não oram, irmãos. E vivem descontentes na igreja. Vivem frios na igreja. E o problema é da igreja. O problema é do pastor. O problema é as irmãs. É você. Deus quer que você mude o seu itinerário hoje. Ele quer que você mude o rumo da sua vida. Ele quer que você volte às primeiras práticas. Ele quer que você volte a ter tempo para Ele. Ele quer que você volte a dar prioridade devida a Ele. Você precisa orar mais, você precisa clamar mais. Deus quer ouvir sua voz. Deus está interessado em ouvir o seu clamor. Ele quer que você tenha luz na cabeça, conhecimento profundo da Bíblia, da teologia. Mas Ele quer que o seu coração queime pelo fogo do Espírito Santo. Mas se você não orar, não adianta não. Você vai ver defeito em todo mundo, mas a sua vida será um fracasso. Mas se você quer Deus como eu quero, você precisa orar. Quero convidar o grupo de louvor a cantar um hino e você vai orar cantando. Já deu o nosso horário ali, 8h30. Eu quero que você ore através desse cântico. Eu quero que você assuma, se você reconhece que está frio, se você reconhece que está seco, Senhor, me encharque com a sua água, me dê, Senhor, força. Eu quero orar, eu quero clamar, eu quero investir meu relacionamento contigo, eu quero ter uma vida devocional em evidência. Se coloque sobre os pés. Eu quero que você cante com o coração, porque a gente não está na missa, nem no cemitério, nós estamos perante o Deus vivente que merece ser louvado com vivacidade.